Olá, pessoas lindíssimas! Pode ícones no ar. E eu, Milene Salomão, vou apresentar 2 temas aqui maravilhosos que vão atuar de maneira integrada. Já já vocês vão ver. Mas antes que eu me prolongue, deixa aqui o seu like, curta, compartilha, interaja com a gente. Você é o nosso mais importante convidado. Hoje, nesse episódio, eu tenho um prazer enorme de receber 2 profissionais da área médica, extremamente, assim, eles são exímios na área que eles praticam. Hoje a gente vai estar recebendo aqui o Dr. Marcelo Liberato, cirurgião, né, vascular, Isso. angiologista, e vamos estar recebendo também o Dr. Guilherme Queiroz, cirurgião plástico. Vem com a gente e muito grata pelo convite aceito, muito grata por vocês estarem aqui. Prazer enorme recebê-los. Vamos conversar. Com certeza. Prazer é todo nosso, né? Ainda mais eu estando com o Marcelo, que foi um colega de turma. Nós temos muitas histórias e é um prazer enorme estar partilhando um pouco, né, do nosso conhecimento. Que bom. É isso aí. Sempre, eu não vou adiantar o nosso tema, mas provavelmente a gente vai falar de tecnologias, né? Isso. E estar ao lado de Guilherme, aceitando um convite seu, Milene, é uma honra muito grande para a gente. Me sinto honrada também. Nós né? também. Hoje a gente vai falar de temas que vão integrar, na verdade, as respectivas áreas de especialização de cada um. Doutor Marcelo, você atua na área de cirurgia vascular, um angiologista de primeira, completamente atualizado, acompanho, vejo tudo que você desenvolve nas redes sociais. E vamos falar também, né, de estética, de saúde, Com certeza. trabalhando de maneira integrada entre a cirurgia plástica e a cirurgia vascular. E a primeira coisa que eu vou pedir, de fato, para que vocês assim apresentem para todo mundo que nos assiste, é como é que foi a escolha profissional de cada um, como é que vocês entraram respectivamente cada um em sua área, e em algum momento vocês escolham quem vai estar com a palavra nessa hora, mas como é trabalhar de maneira integrada entre 2 especialidades médicas dessa ordem. Tá joia? Escolham quem quer primeiro se apresentar. Vamos lá, eu vou começar. Eu escolhi a medicina desde pequeno. Talvez por uma influência direta do meu pai, que é médico, né? Liberato Caraoglan, conhecido também na área da angiologia. E eu, desde menino, eu escolhi, eu quero ser cirurgião, eu quero entender o corpo das pessoas por dentro. E isso me deu me facilitou a vida, né? Eu ia fazer medicina. A minha especialidade, eu acabei também sendo influenciado por amigos do meu pai, por já ter tido a oportunidade de acompanhar a especialidade durante a minha fase de formação na faculdade, dando plantão no nosso famoso HGE, Hospital Geral do Estado. Então, ali eu escolhi fazer a especialidade em angiologia e cirurgia vascular e hoje cirurgia endovascular também, né? Porque nós viramos uma especialidade um pouco mais mini-invasiva, com crescimento de áreas como cateterismo e tratamento das doenças sem cortes, não é? Através do cateterismo. Então, uma área que cresceu muito nos últimos 20 anos. A gente eu fiz a UFBA, fui colega de Guilherme Queiroz, né? meu querido colega de turma de formação. E depois complementei minha formação na Itália, onde eu fiquei no centro especializado em cirurgia vascular durante 5 anos e meio. E aí voltei para a Bahia. Então, assim, comecei desde menino querendo fazer medicina, fui influenciado por boas influências, fiz a área na angiologia e hoje a gente tramita nas diversas áreas dentro da angiologia, com diversas tecnologias, como a gente vai falar, né? Isso mesmo. A minha história é um pouco parecida com a de Marcelo, no sentido de que desde pequeno eu tinha essa vontade, né? Minha mãe, inclusive, não me reporta que desde muito pequeno e que, assim, eu não tenho dentro da família ninguém da área da medicina. Meus pais, meu pai é advogado, minha mãe é psicóloga, então, na realidade, eu não tinha uma influência assim direta para fazer medicina, mas eu sempre quis, desde pequeno, fazer isso. E fiz realmente a medicina para fazer cirurgia plástica. E uma das coisas que eu, desde pequeno, também falava é que queria ser cirurgião plástico. Então, é uma coisa muito interessante que eu não tenho assim uma marcação real de quando é que foi que aconteceu isso, mas isso foi uma coisa muito clara. Eu fiz medicina para fazer cirurgia plástica, né? E eu fiz a formação junto com o Marcelo e quando ele fala dessa parte, né, o pai dele foi um cara que influenciou muito
não só a mim, como todos os colegas que andávamos juntos, porque a gente ia para o HGE com ele, né? Ia para o Ernesto Simões, a gente entrava em cirurgia com o pai dele. Então, foi muito, muito marcante a presença do pai de Liberato na vida da gente, assim, né? E isso foi muito, muito bacana, assim. E aí depois eu fiz a formação na UFBA, junto com o Marcelo, formamos juntos. Eu fui para São Paulo, eu morei 6 anos em São Paulo, eu fiz a formação em cirurgia geral e cirurgia plástica, porque na nossa formação a gente tem que fazer primeiro um estágio, uma formação realmente, uma residência em cirurgia geral, e depois em cirurgia plástica eu voltei para Salvador. Hoje eu coordeno o Hospital da Mulher, que é um hospital do estado, hoje referência em reconstrução de mama, gigantomastias, que são aquelas mamas enormes, né? A gente chega a tirar 5, 6 quilos de mama das pacientes. Então, é uma cirurgia que realmente... E não só isso, como uma parte também da reconstrução nos casos de câncer. Maravilha, E né? tem o meu consultório particular, onde eu desenvolvo essa parte toda de cirurgia estética, né? E com o uso de tecnologias, enfim, tudo que a gente vai falar hoje. Pois é, a gente vai falar sobre o valor real das tecnologias e também a gente vai abordar de uma maneira precisa, na verdade, o quanto que a gente trabalha com a estética de um lado e a saúde, de fato, né? As patologias de outro, né? Como é que se dá a integração entre tudo isso e essas formas de trabalho. Tecnologia hoje a gente não tem nem para onde escapar, mas eu sei que tanto na área da plástica quanto na área da cirurgia vascular, os avanços que aconteceram são enormes e está facultada a palavra para quem quiser começar a falar sobre esses importantes avanços tecnológicos. Esse é um ponto muito importante, Milene. Que eu parto do pressuposto de que a tecnologia, na verdade, como base racional, ela tem que trabalhar para a essência humana. Perfeito. Okay? Trabalhar para o homem. E quando a gente tem acesso a essa tecnologia, a gente consegue, de uma forma natural, ajudar as pessoas, que é o objetivo da nossa profissão, o objetivo primordial da nossa profissão. E Giga tocou num assunto muito interessante, que, por exemplo, eu admiro muito hoje, no Brasil, quem consegue e quem trabalha, não só na medicina privada, mas também na medicina social, no SUS. Sim. Tratando pessoas que normalmente são aquelas pessoas que mais têm necessidade. Isso é muito importante para a realização do profissional e é muito importante também para um sistema de saúde ter profissionais capacitados, Perfeito. experientes, que possam oferecer para as pessoas que mais precisam a utilização e receber a utilização dessas tecnologias. Então, muitas vezes, isso está tendo um boom mundial de novas tecnologias surgindo em várias áreas. Na minha área, cirurgia vascular, posso citar várias. Na área de Giga também deve ter várias tecnologias surgindo. E, às vezes, uma superutilização, uma utilização que não tem indicação, ou uma utilização não correta, enfim. Por isso, associado a essa tecnologia, eu acredito muito também na correta capacitação Perfeito. Profissional. Isso, quando a gente consegue, né, como profissional, atuar na medicina pública, na medicina privada, e ainda associar a boa capacitação profissional para que nossos colegas e a cultura na área de saúde cresça e possa oferecer para o nosso cliente final, que é o paciente, o melhor, eu acho que essa é a fórmula ideal. Nem sempre a gente consegue o ideal na vida, a gente tem que buscar o melhor, e eu consegui e tentei isso desde o início com as áreas da cirurgia vascular. Então, por exemplo, tratamento de varizes, buscando a mínima invasividade, a gente trouxe a espuma. Começamos despretensiosamente em 2010, 2011, até que entramos no projeto social. Foram mais de 10 mil pacientes tratados pelo SUS com a espuma. Fomos pioneiros no Brasil e colocamos no SUS. Notícia boa, pioneiro no Brasil. Em termos de saúde pública, fomos. Que maravilha. Tinha meia dúzia de profissionais que faziam da Avenida Paulista, mas ninguém utilizava no SUS, e a espuma se presta muito a tratar doença avançada, varizes e as feridas causadas por elas. Perfeito. Para resumir, conseguimos botar a escleroterapia com espuma no SUS. Isso em 2017. E de lá para cá, foram quase 900 mil pessoas tratadas por essa técnica pelos diversos serviços no Brasil afora. Então, isso é tecnologia ou uma técnica associada a outras tecnologias no SUS que pode ser utilizada também na medicina privada. Então, esse é só um exemplo. Em paralelo, nós começamos uma empresa de capacitação profissional.
Então, quase 1.200 angiologistas capacitados nesses últimos 10 anos. Que coisa boa, hein? E nós continuamos. Então, isso faz com que a gente tenha o estímulo para continuar estudando, continuar buscando, porque quem ensina tem que saber estudar sempre e crescer. Então, essa é a área das veias. A área das artérias também tiveram outras grandes assim, desenvolvimentos nos últimos 10 anos. Por exemplo, e para finalizar, para passar a palavra para a Giga, mas estou dando um âmbito geral do que é que eu acredito e aonde a tecnologia tem que estar inserida. Perfeito. No ensino, capacitação, saúde pública e privada. A gente tem que oferecer para todo mundo. Aí sim você está buscando a essência do ser humano servindo ao próximo. Perfeito. E na área das artérias, por exemplo, os aneurismas, que são dilatações nas artérias que podem romper. Isso pode causar até a morte da pessoa. Sim. Quando eu aprendi na Itália, nós abríamos a pessoa no meio, tratávamos um aneurisma e essa pessoa tinha que esperar de 7 a 10 dias no hospital para se recuperar e ir para casa. Hoje fazemos tudo percutâneo, a gente não abre a pessoa, a gente fura pela pele e os tubinhos transportam a tecnologia que vai tratar o aneurisma dentro da barriga, por exemplo. Minimamente invasivo, podemos falar assim, né? Com anestesia local e leve sedação. E os pacientes com 80 anos opera hoje, amanhã estão em casa. Então, nós pegamos, eu acredito que a cirurgia plástica também, nos últimos 20 anos, uma virada de chave em termos da mini-invasividade e da tecnologia. E foi muito bom para a gente, porque nós pegamos essa virada. A nossa geração, ela viu passar a cirurgia artesanal, que ainda existe até hoje, e tem que existir, a reparadura, por exemplo, na plástica. Tem suas indicações, a minha cirurgia de urgência que eu fiz essa manhã, enfim, ainda existe a cirurgia artesanal, mas existe a cirurgia à distância, ou então a mini cirurgia. Isso é maravilhoso. Perfeito. E na sua área, doutor Guilherme? Na área da plástica, você enxerga, assim, historicamente, né, interessante isso, que a cirurgia plástica era uma especialidade até pouco tempo atrás, com muito pouca tecnologia envolvida, né? Era um trabalho muito mais artístico, e isso tem esse apelo, né? A cirurgia plástica tem esse apelo de ser uma coisa muito artística, né? E a gente não tinha muitas tecnologias envolvidas, né? Mas é interessante que de uns 10 anos para cá houve uma modificação significativa, né? Sobretudo na área de lipoaspiração, em que a gente tem hoje tecnologias para retração de pele. Então, toda a lipoaspiração, quando a gente tira aquela gordura que está embaixo da pele, a quantidade de gordura fica a mesma, mas a quantidade de preenchimento é menor. Então, normalmente, uma lipoaspiração em graus variados, ela gera algum grau de flacidez. Então, hoje nós temos tecnologias assim super avançadas para retração de pele, que retraem pele em torno de 30%, às vezes 40%, 50%. Poxa, bastante. Muito legal, muito legal. Isso foi um avanço grande. Outra coisa, a lipoaspiração era um procedimento muito grosseiro e muito agressivo em algumas situações, né? Então, hoje, a gente tem aparelhos de lipoaspiração em que eles têm uma vibração, que é chamado vibrolipoaspirador, e que na própria vibração ele fragmenta a gordura. Isso se faz de uma forma menos traumática. Ainda associado à lipoaspiração, nós temos a lipoultrassônica, em que a gente usa um aparelho chamado, tem várias marcas, né? E esse aparelho, ele fragmenta a gordura de forma que você tem menos sangramento e aquela gordura ela é mais viável para você retirá-la e você reinjetar em outras regiões. Na área de mama, nós temos hoje diversos avanços. Então, por exemplo, hoje temos técnicas para que a gente não pegue na prótese. Então, são técnicas no touch. Então, uma das complicações de prótese de mama é a infecção da prótese. Então, nós temos alguns funis que são esterilizados, em que a pessoa joga a prótese dentro do funil e você não pega na prótese. Então, o nível de contaminação ela é muito reduzida. Bem minimizada. A gente tem hoje a utilização do ultrassom em cirurgia plástica a gente tem muitos cursos de formação em ultrassom, para que a gente possa fazer enxertias em músculos. Então, a gente pode, por exemplo, fazer aqueles abdômenes com aqueles gominhos mais marcados. Então, a gente vai com ultrassom, identifica, né, o metâmero do reto abdominal e injeta 30, 40, 50 ml de gordura naquele metâmero e você faz uma marcação, né, de gordura, que é um tecido próprio da paciente. Excelente. Né?
Então, assim, eu poderia ficar aqui até amanhã de manhã falando sobre os avanços, né? E é interessante o que Marcelo está falando, porque assim, eu fiz já dei algumas aulas relacionadas à precificação, né, em cirurgia plástica. E aí eu fiz uma subdivisão como seriam cirurgiões jovens, né, que seriam cirurgiões com formações até 10 anos, cirurgiões maduros, que seriam cirurgiões entre 10 e 20 anos de formados, 20 e 25 anos, e cirurgiões sêniores, que seriam acima de 25 anos de formados, na área, tá? Então, assim, nós estamos no meio do caminho, eu e Marcelo estamos ali no meio do caminho. A gente já passou aquela fase em que a medicina é interessante, porque quando você forma, você acha que você é um super-herói, você vai resolver todos os problemas do mundo. Depois vai conhecer a realidade. E isso é uma coisa perigosa em algumas situações, porque às vezes você é uma pessoa até um pouco mais para frente, um pouco mais agressiva em algumas situações, e a maturidade ela vai lhe dando aquela tranquilidade para você fazer esses julgamentos. E o mais importante que eu queria falar de tudo isso é que as tecnologias elas vieram, né? Nós que estamos no meio do caminho estamos nos adaptando a elas. Provavelmente os cirurgiões mais velhos não querem mais saber disso, porque esse negócio não funciona, e é muito frequente isso. Isso é invenção, isso é bobagem, papapá. Os mais novos já vão vir já introduzidos nela. Então a gente está no meio do caminho, só que a gente tem a experiência que adquirimos ao longo do tempo e estamos abertos também a essas tecnologias. A vontade de fazer a diferença, a motivação para fazer e a capacitação de novos profissionais. Isso é interessantíssimo, é engraçado que a gente não combinou isso, né? Ele está falando algo que eu comento muito com meus alunos. Essa percepção, autocrítica, autoconhecimento e percepção de onde estamos. Eu costumo dizer que eu me sinto o mais experiente dos novos e o mais novo dos experientes. Poxa, assim, a gente vou pegar essa frase aí. A gente está no meio do caminho. E aí, isso é maravilhoso, porque estamos extremamente abertos a novas tecnologias. Que maravilha. E a gente vê o quanto a formação dos indivíduos é diferente. Por exemplo, quando comecei em 2011, cara, eu tenho 12 anos só, que eu ministrei meu primeiro curso de escleroterapia com espuma. Ao invés de arrancar a veia com corte, anestesia e internamento, você injeta uma substância que seca ela quimicamente por dentro. E o paciente vai jogar bola, vai para academia, vai fazer crossfit, vai pedalar, no mesmo dia ou vai trabalhar. Enfim, não para. Aí, o que acontece? Os primeiros eventos, as pessoas pagavam para aprender, mas vinham para criticar. As gerações mais antigas vinham por não acreditar na técnica. Então, eles muitos colegas vinham para desmistificar e falar: isso aqui não presta, isso causa trombose, causa AVC, nada disso, não existe. É extremamente segura a técnica. Óbvio que essa fase já passou, todo mundo agora quer fazer, quer aprender, né? Mas, após tratar 20, 40, 50 pacientes em um curso, ao vivo, essas pessoas saíam sorrindo, agradecendo, e vendo que a gente tem que se adaptar às novas possibilidades e abrir a mente. E tem algo que Giga falou que é extremamente importante. A gente não consegue separar, seja para quem está ensinando ou tratando, seja para quem está recebendo um tratamento, a gente separa do ponto de vista didático. Mas as esferas energéticas do ser humano não são separáveis. Então, você não consegue separar a mente do pensamento, do corpo, nem do espírito da pessoa. Então, quanto mais a gente se torna experiente ou com maturidade, essa dimensão holística, sem nenhum charlatanismo, mas o holos, no grego, é o todo, essa dimensão holística e a individualização de cada ser humano faz com que você consiga, de maneira natural, aplicar as tecnologias nas pessoas e ajudar as pessoas de uma forma muito mais natural. Que o que era estresse antes, hoje se tornam desafios. Existem casos simples, moderados, e sempre existirão os casos graves. Eu estou afrontando alguns, e afrontei alguns nos últimos 2 meses, mas graças a Deus todo mundo bem. E isso faz com que a gente consiga dormir bem após um dia de trabalho, porque a experiência realmente dá algo que os livros não dão. E a gente só entende depois que adquire alguns cabelos brancos e algumas décadas de prática. E você vê assim, nossa, realmente aqui, calma, não é o momento. Você perde a ansiedade e passa a, digamos,
praticar a sua profissão de uma maneira muito mais prazerosa. E por que não segura e com qualidade? Eu fico feliz, assim, você teve uma frase, deixei você falar para eu não interromper em momento nenhum, mas isso muito me apraz, porque você tem uma visão do paciente. Certamente todos os meus convidados são selecionados a dedo, não são ícones por acaso, né? Eles têm essa visão integral do ser humano, né? Isso que você falou, essa visão do todo. Se vocês observarem ali, ó, eu tenho um livro de histologia, amo esse livro, eu tenho um de neurociências e eu tenho um livro assim que está ali, Mãos de Luz, né? Então, talvez as pessoas façam assim, poxa, alguém que é tão voltado para a ciência. É de Bárbara Bremer, de quem é assim? É ela mesma, Bárbara, tá lá. Eu já li. Aí, ó. Aí, esse livro é fantástico. Pois é. E minha aí mãe é psicóloga, né, minha? Que maravilha! Então, assim, a mãe dele Minha é mãe também é psicóloga. psicóloga. Meu Então, assim, Deus! eu não quero ser injusto aqui com minha mãe, porque eu falei do meu pai, que me influenciou muito na minha formação, óbvio, porque ali estava no front, né, assim, escancarado, cirurgião, famoso e que realmente doou a vida e até hoje doa a medicina, mas assim, não podemos deixar a nossa base, né, da psicologia. Eu estava no ventre de minha mãe estudando Piaget, né, fazendo mestrado. Então, tipo, e você influenciado certamente por tudo isso, lógico. Existe a influência de alma e quanto mais a influência de útero. Minha mãe né, é psicóloga também, tá vendo aí? Minha mãe é psicóloga, foi professora da Federal. E isso, eu tenho certeza que essa base familiar, o nosso lar, e eu conheço assim a mãe de Giga e vice-versa, assim, minha tia Célia é uma pessoa extraordinária. Perfeito, né? Eu amo de paixão também a minha tia Célia. Então, digo assim, essas pessoas, a nossa ancestralidade, certamente influenciaram com as suas forças muito na nossa formação e muito na nossa capacidade de vencer e lutar por aquilo que nós queremos lutar. Eu vejo uma geração jovem, mais jovem, e de adolescentes que muitas vezes apegados muito e demasiadamente à tecnologia e o lado humano, e a força do lado humano, e a força do caráter e personalidade daquele jovem cidadão que vai começar a sua vida. Isso me preocupa em relação às tecnologias. Isso me preocupa em relação, por exemplo, algo espetacular. A gente não vai poder entrar muito nisso, mas a inteligência artificial, o que ela está começando a fazer na minha área, é espetacular. Mas ela tem que obedecer à essência humana. Isso. Tem que ser inteligentemente guiada pelo homem. Perfeito. Você antecipou até uma coisa que eu já ia perguntar e eu achei sensacional. Você veja que você já está aqui, ó, a gente está conectado nas perguntas. Existe essa visão de superestimar algum tipo de tecnologia em detrimento da parte humana. Isso não devemos fazer jamais. Precisamos, obviamente, né, estarmos paramentados, não só técnico-cientificamente, mas estarmos paramentados também humanamente, para a gente cuidar daquele paciente da melhor forma possível, de maneira integral, abrangente e com colaboração de áreas, porque ninguém é dono de um saber exclusivo. Várias pessoas compõem uma equipe e quanto mais todo mundo trabalha de maneira integrativa, o melhor podemos oferecer para aquele indivíduo. Acho lindo o que vocês estão trazendo, realmente. E eu ia perguntar, vou voltar só mais um pouquinho, porque eu falei um bocado. É porque eu estou ficando empolgada, eu não posso ficar falando tanto assim, não, mas vamos lá. Tem alguma tecnologia que seja superestimada na área de vocês? Vocês enxergam algo assim? Eu vou dar só uma introdução para a Giga falar sobre isso, mais na área dele, mas assim, existem muitas tecnologias em nossas áreas. Mas superestimada, assim, como se fosse a... O que acontece é isso. Sempre tem uma qualquer luxezinha, né? Aquela coisa de que, isso aqui vai resolver tudo. Moda, né? Existem tecnologias que devem ser bem utilizadas. Mas, por exemplo, eu vou falar na minha área. Isso é muito controverso. Mas eu vou citar o laser para tratar a veia. O laser é uma boa tecnologia, excelente tecnologia. O laser trata vários tipos de veia, desde as micro até as maiores, quando indicadas, sim. Mas já tem que ser colocado na balança, ver quem é que vai receber aquela tecnologia. E às vezes o laser, o paciente lhe procura o laser, mas nem sempre tem indicação e nem sempre é custo-benefício. Sim. Mais importante do que a capacidade, e tão importante quanto a capacidade da tecnologia, é a indicação da tecnologia. Perfeito. Porque às vezes, não digo nem superestimada, mas o que mais acontece é superindicada. E isso também não é legal, porque isso também gera consequências que nem sempre são
favoráveis. É interessante isso, porque assim, tem uma coisa que tem realmente me chamado muita atenção e me deixado muito preocupado, né? Em tempos de rede social, né? Que é uma ferramenta assim, uma ferramenta que eu julgo poderosíssima, né? Instagram, TikTok, todas essas plataformas. Mas é interessante como essas plataformas elas têm a capacidade de pegar um cirurgião recém-formado e transformar ele num expert numa determinada área. Então, eu vejo todos os cirurgiões, assim, uma boa parte dos cirurgiões, eu não gostaria de ser leviano, de estar botando todo mundo na mesma gaveta, mas assim, uma boa parte investindo em tecnologia, sem ao menos, sabe, por exemplo, nessa parte toda que eu te falei de lipoaspiração. O básico que você tem que aprender é fazer uma lipoaspiração bem feita. Todo o resto, a tecnologia, ela vem depois de uma lipo bem feita. Então, o que eu vejo, alguns cirurgiões mais jovens, eles comprando, essas tecnologias são caras. Então, por exemplo, esse aparelho, né, esses aparelhos de retração de pele chegam a custar R$500 mil o aparelho. Então, é uma coisa bem cara. Então, há um investimento grande naquela coisa e, em algumas situações, até uma superindicação. Até pelo fato do aparelho ser caro, das pessoas indicarem demais aquilo. E, como o Marcelo está falando, o mais importante, né, dentro da tecnologia não a tecnologia, ela é um aliado. A tecnologia não vai lá fazer a cirurgia bem feita, entendeu? Ela vai lhe auxiliar a ter um resultado melhor. E isso é uma ferramenta em que, em mãos habilitadas, em mãos treinadas, ela é uma super ferramenta. Mas em mãos que não tem um treinamento adequado ou em mãos afoitas, isso pode ser um problema grande. E a gente tem visto eu tenho pego no consultório muitas complicações relacionadas à tecnologia. Então, é uma coisa que é importante, porque para o público leigo, a tecnologia ela por si só resolve o problema, e não é isso. Não é isso. Entendeu? Então, fica esse alerta, é uma preocupação minha real, e eu tenho visto no consultório um aumento significativo de pacientes, né, com maus resultados e até em algumas circunstâncias até sequelas de tecnologias que não são utilizadas da forma correta. Entendo. Vou pedir um detalhe assim, para a gente poder falar mais um pouco a partir de agora de saúde e estética de maneira associada. Mas antes de entrar nessa seara, vou pedir para que vocês expliquem de uma maneira mais simplificada para as pessoas que nos assistem e que não são da área de saúde, talvez tenham uma dificuldade maior de compreender como é que existe de fato a integração entre a cirurgia vascular, cardiovascular, angiologia e a cirurgia plástica. Onde é que tem esse casamento nessas duas áreas? E já eu faço uma outra... Existem situações que nós dois podemos eventualmente viver juntos de riscos cirúrgicos e de doenças que podem afetar as duas especialidades, como, por exemplo, uma trombose. Trombose é a formação de um coágulo dentro de uma veia. Essa trombose pode ser profunda, das veias internas, essa é maligna e pode causar embolia e até matar a pessoa, ou pode ser mais benignas, das veias mais superficiais, quando você tem uma varizes, por exemplo, e ela forma um coágulozinho ali e inflama, chamada de tromboflebite superficial. As tromboses, elas estão relacionadas a vários fatores de risco. Alguns deles estão relacionados a cirurgias grandes, como cirurgia plástica, cirurgia vascular de grande porte, e nós temos que nos preocupar conjuntamente, um ajudando o outro, para evitar essas tromboses, com medicamentos e meios físicos, meios farmacológicos, como medicações, e meios físicos para evitar essas tromboses. Então, são algumas situações que nós vivemos em comum. Outra coisa que eu acho que, filosoficamente, as duas especialidades lidam com situações de risco de vida, doenças graves ou alterações corporais que podem levar à morte ou a uma incapacidade muito grande. Ele já deu o exemplo de passando por situações que estão literalmente ligadas apenas à autoestima, à estética.
E eu não diminuo a importância das situações ligadas à autoestima, que está ligada a autoamor, autocuidado, que é essencial no mundo de hoje. Isso, Marcelo, é uma coisa muito importante, porque há de se dissociar um pouco. Desculpa lhe interromper, tá? Mas é porque eu não queria perder esse gancho. A cirurgia estética e a cirurgia plástica de uma forma geral, ela é um pouco marginalizada por isso, porque e a paciente ela tem, eu chamo a síndrome da culpa da cirurgia plástica. Então a paciente chega lá, ela quer fazer a mama dela está super caída, ela não vai para a praia porque ela acha a mama feia, ela vai ter uma relação com o marido, ela não tira o sutiã, ela não compra uma roupa decotada porque a mama dela fica grande. Pô, imagine o trauma que é isso na vida de uma pessoa. E aí, como a cirurgia plástica, é o que eu falo para a paciente, eu falo, olha, se você tiver um apendicite e você não operar, você morre, você não tem opção. É uma cirurgia que não tem opção. Ela já está definida, já está... A cirurgia plástica é uma cirurgia de vontade. Você tem que ter vontade de fazer. E isso não tira a legitimidade daquela cirurgia. Então, eu às vezes opero meninas de 15 a 16 anos com mamas enormes, em que nessa fase da sexualidade, né, do início dos namoros, tá, as meninas não saem de casa, não se vestem. Aí você opera a mama, diminui, levanta a mama, bota a mama proporcional a ela. A menina volta para o consultório toda maquiada, toda bonita, já a mãe falando, poxa, ela está saindo, arrumou um namorado. Então imagine... O quanto influencia na formação até do indivíduo jovem, né? É engraçado, porque eu tenho pacientes que me procuraram por estética, tá? Por vasinhos, né? Na perna, chamados secar vasinhos. É o que eu preciso secar meus vasinhos, doutor. É assim que busca um angiologista. É basicamente isso que a gente faz. Ô, doutor, eu já ia... Isso, com linguagens diferentes. Mas assim, eu tenho pacientes que eu documento, né? Eu adoro documentar. Eu tenho milhares de casos, milhares documentados. Antes, durante e depois, que pra gente, não só do ponto de vista médico legal, mas do ponto de vista técnico, é muito importante. A documentação fotográfica, ela ajuda a nossa evolução. Esse projeto de espuma, mesmo 10 mil pacientes tratados, deve ter uns 5 mil documentados. Poxa! Então isso é maravilhoso, maravilhoso. Porque a fotografia e a mídia, a imagem, ela marca. E a gente aprende com ela. Mas eu tinha pacientes que tinham assim, doutor, eu tenho 15 anos que eu não uso um short. Sabe o que é uma mulher de meia idade? Fala assim, eu tenho 15 anos que eu não uso um short e uma saia. Só saião, calça, porque tinha vergonha. Então, são situações estéticas, porque aquela doença não vai matar, mas que influenciam e tem um peso gigante na vida das pessoas. Diferentemente, por exemplo, esse mês eu tratei 3 aneurismas. São aquelas dilatações. Um deles estava rompendo. Ou você trata rapidamente, ou então a pessoa pode morrer realmente. Então, assim, são problemas bem diferentes, mas que não diminui a necessidade individual de cada ser. Perfeito. E aí, a base, né, Milene? Já levantando a bola para você. A base que eu acho, você encarar qualquer ser humano na sua frente, aquele que senta na sua frente e pede ajuda, é quase um jargão, mas é a ética. Perfeito. Se colocar a fé, você ter a crença e a força mental, ter a certeza e passar essa esperança e a força para o seu paciente também. E o amor. Perfeito. Que puxa a compaixão. Você se colocar no lugar do próximo. Pô, se fosse minha mãe, o que é que eu faria com essa pessoa que está aqui sentada em minha frente? Aí você vai dar o melhor de si. Aí os resultados, normalmente, você diminui de forma gigantesca a sua chance de erros. Por exemplo, seus acertos são muito maiores, seu sucesso é muito maior, terapêutico, do que eventuais complicações, porque você se coloca no lugar do próximo, entendeu? Você já falou até uma coisa, antecipou uma dúvida agora que me surgiu. Essa questão, se colocar no lugar como médico, um paciente chega com uma demanda de natureza estética, mas nem tudo que se quer se pode ou se deve realizar. Isso né? é ótimo então, também. Como dar essa informação para o paciente isso é ótimo. sem afetá-lo, digamos assim, né? Eu acho que Giga ele lida com essa dificuldade mais do que eu. Eu também lido com isso, mas eu vou deixar ele falar primeiro isso aí. Na realidade, é uma coisa que acontece muito frequentemente, né? Hoje a gente tem uma... Eu acho que, assim,
o mundo tá estranho um pouquinho. Assim, na minha visão, tá estranho. Tá diferente, né? Tá diferente. Não, tá estranho mesmo, é estranho. Eu acho que tá estranho. Então, eu acho assim... eu recebo muitas meninas assim super magras, bonitas, querendo fazer lipoaspiração. Aí eu falo... E aí, essa questão da ética é que realmente faz uma diferença, porque fazer uma lipoaspiração, ela envolve riscos, entendeu? Mesmo que sejam pequenos, que sejam controlados. É uma cirurgia eletiva, que nós vamos fazer todos os exames, vamos operar no bom hospital, com bom anestesista, todos os limites de segurança vão ser respeitados, mas existe um risco implícito naquilo ali. E as pessoas hoje têm essa... Você vê hoje a quantidade de pessoas preenchendo o rosto, aqueles rostos super inchados, até em alguns casos eu acho até desarmonizados, né? Então, assim, eu acho que realmente o mundo está estranho e eu acho que nosso papel, né, como médico, e quando eu fiz esse compromisso lá atrás, eu não pautei isso no dinheiro, eu não pautei isso em vantagens pessoais, eu pautei isso em ser uma pessoa correta, em indicar coisas que eu acho que realmente vão fazer diferença e indicar tratamentos que são realmente efetivos e que vão fazer diferença. Então, assim, eu diversas vezes eu me nego a operar pacientes. Isso é importantíssimo. Negar um tratamento, eu acho que também é uma forma de cuidar, né? Totalmente. Isso é ética e experiência. A gente já falou sobre ética, já falou sobre experiência, maturidade. Assim, eu tenho semanalmente, recebo pacientes assim. Como as pessoas sabem que eu sou adepto e talvez pioneiro em algumas técnicas mini-invasivas, as pessoas me buscam para isso, né? A cirurgia é maravilhosa, a cirurgia de varizes, por exemplo. É uma técnica que completou 100 anos. Né? Óbvio que ela evoluiu ao longo desses 100 anos. E ela é uma boa técnica, uma técnica alternativa às técnicas mini-invasivas. Mas muitas pessoas me buscam, doutor, me indicaram cirurgia. Passei por 2 médicos e indicaram cirurgia. Mas eu não queria operar. Eu já soube que tem uma técnica alternativa. Tem uma técnica alternativa. Só que algumas dessas pessoas eu contraindico, inclusive, a técnica alternativa. Porque eu acho que não tem indicação de tratar naquele momento. Então você veja o paradoxo que é. Aí são questões, né, muito éticas e muito pessoais de cada profissional. Mas é aquela coisa. A rede social e o marketing e tudo aquilo que se vem falando e batalha é como se fosse fácil, simples, um passe de mágica, e não é. As técnicas, elas têm bons resultados, mas não existe uma técnica que não tenha complicações. Não existe nada que não tenha que você acompanhar o paciente. Então, a partir do momento que você trata um paciente, opera um paciente, ou faz um tratamento nele, você vai ter que acompanhar esse paciente o resto da vida. Porque na minha área, por exemplo, varizes, a gente não trata a tendência genética que a pessoa tem de criar varizes. Ela melhora os hábitos de vida, vai diminuir a chance de ter varizes, mas eu não conheço ninguém que tratou varizes, que 10, 20 anos depois não voltou com algum tipo de varizezinha. Ele volta melhor do que era inicialmente. Isso é maravilhoso. Mas é isso, é a coisa da experiência e da ética, né? É o que a gente está... Eu estou tendo muito problema também com rede social e super indicações. E o paciente normalmente chega, é o que eu falo assim, de consulta aterrorizante. Que a pessoa chega... Eu falo assim, foi quase um filme de terror, né? Foi, doutor. Falou que ia ter uma trombose se não operasse. E aí eu tenho que, sem entrar em conflito ético com ninguém, eu tenho que desmistificar e educar a paciente para que ela saia pela porta do consultório da minha clínica tranquila. Para que nós... A pessoa tinha uma semana sem dormir direito, achando que ia ter uma trombose, que ia ter que fazer uma cirurgia que não tinha indicação. Então isso acontece também. É chato a gente falar isso, mas é bom e é importante que nós, profissionais que trabalhamos com ética, fortalecemos essa cultura de que as coisas só devem ser feitas com indicação. E superindicação pode ter complicação. E complicação ninguém quer e é ruim para todo mundo. E isso são poucos e raros os profissionais que postam, né, as complicações em redes sociais. Porque nas redes sociais só está tudo ali, na maioria das vezes, o lindo, o perfeito e o belo. Todo mundo estourando champanhe. Pois é. Aí como é que equilibra a expectativa de um paciente da era moderna, que está vendo tudo lindo e impecável, num país que tem uma demanda estética muito forte como o Brasil, e até que ponto você pode ir eticamente
equilibrando os pratos da balança entre a expectativa do paciente e a realidade, aquilo que realmente é possível fazer. A rede social virou aquela, não vou nem falar da nossa idade, aquela ilha da fantasia. É tudo lindo, né? É perfeito. Tudo perfeito e não é assim, né? A gente sabe. Mas é importante esse alinhamento de expectativa, né? Porque expectativa é uma coisa subjetiva, né? Isso. Então, por exemplo, a paciente chega para operar a mama. Ela senta no meu consultório, aí ela fala, olha, doutor, eu queria levantar minha mama. Eu, tá. E aí ela fala, eu queria uma mama nem muito grande, nem muito pequena. Eu falei, pô, maravilha. Legal. Como é isso? Nem muito grande, nem muito pequena? Pô, imagine a variação disso, nem muito grande, nem muito pequena. Então, eu tenho uma tática, né, para a gente chegar no tamanho de mama, em que várias fotos são apresentadas e ela vai sinalizando, poxa, essa mama achei legal. E às vezes a gente tem surpresas. Chega um paciente, olha, eu quero uma mama bem pequena. E quando você vê as mamas que ela quer, são mamas sutiã 44, 46. Eu falo, poxa, mas essa mama não é pequena, essa mama é grande. Ah, doutor, mas para mim é pequena. Então você imagine o problema. Como é que. Então, assim, eu desenvolvo um trabalho em que a gente elege uma foto como se fosse uma referência, digamos assim, em termos de tamanho da mama. Aquela foto vai para o centro cirúrgico. E na hora da cirurgia eu vou me mobilizar para tentar chegar próximo daquele resultado, mas aquilo fica como uma referência. Então, com esse tipo, porque até então, a paciente que senta na minha frente, ela tem um sonho na cabeça, que não necessariamente vai ser realizado. Pode ser que nenhum cirurgião no mundo consiga realizar a mama que ela quer. Então, quando ela me traz algumas fotos, e eu mando ela procurar em um site específico de fotos e tal, aí ela me mostra uma mama super alta. Eu falo, olha, sua mama não vai ficar tão alta assim, porque seu tórax é um pouco mais longo. Aí ela, poxa, doutor, é mesmo? Aquilo já entrou na cabeça dela. Sua mama não vai ficar tão junta assim uma da outra, porque o seu tórax, sua mama normalmente vem para a lateral. Poxa, doutor, legal, tal. Então aquilo vai criando nela uma expectativa, porque a pior coisa de cirurgia, seja cirurgia plástica, cirurgia vascular, é a frustração. Sim. Então, é ela criar na cabeça uma coisa que não foi alcançada. Então, eu prefiro, nessa parte de alinhamento de expectativa, puxar a expectativa para menos e entregar mais. E a paciente, poxa, doutor, você disse que não ia ficar assim, mas ficou ótima. É muito melhor ela se surpreender com o resultado do que ela, no final das contas, ficar frustrada de que não alcançou aquele resultado que nenhum cirurgião no mundo conseguiria alcançar, entendeu? Aquela perfeição na cabeça, na verdade, dentro da expectativa esperada, né? Eu uso muito foto também. Eu mostro aos pacientes e falo das complicações. Falo assim, porque às vezes as pessoas chegam com muita veinha. Isso falando da parte estética. E eu digo assim, é impossível limpar 100%. Mas vamos trabalhar para uns 50%. Eu chego 70%, 80%. E aí ela fica feliz, porque ela se preparou psicologicamente para limpar 50% de algo bem grave, chato para a vida dela. Ao mesmo tempo, a questão das manchas. Não existe nenhuma técnica que não tenha um percentual de mancha marronzinha quando você tira a veia. Não existe. Pode ser o melhor cirurgião do mundo fazendo a melhor técnica do mundo. Todas as técnicas têm seu percentual de mancha. E eu mostro na literatura e na minha experiência pessoal qual é o percentual de mancha. Então, olha, você aceita isso? Esse percentual aqui? Excelente. Aceito. Então, joia. Por isso que eu nunca tive problema, porque quem não aceita não trata. Então, eu não tive, graças a Deus. Gostei dessa. E que assim se continue. Eu nunca tive uma reclamação, um processo, graças a Deus, na minha vida toda. Por quê? Porque eu acho que eu sou tão franco, tão claro e honesto, e nunca alinho expectativas relacionadas à estética, que essa coisa de alinhar a expectativa é essencial. Nunca faço um alinhamento de expectativas sem que nós tenhamos o paciente e um familiar. Porque às vezes quando a gente está ansioso por um tratamento, discutindo aquilo, a pessoa já está pensando na resposta na próxima pergunta e não escutou o que você falou. Só que quem está do lado dela escutou. E muitas vezes acontece isso. A pessoa no final da consulta pergunta, e aquilo, doutor? Aí o parente, o familiar fala assim, mas ele já explicou. Aquilo é isso, isso e isso. Eu falei, exatamente, é porque a senhora não viu, estava um pouco ansiosa. Mas é isso mesmo, entendeu? Então isso é muito importante também. Aprendi com o meu advogado isso, não que eu esteja misturando as coisas, mas a grande e vasta maioria dos problemas
na área médica são problemas relacionados à comunicação médico-paciente. Perfeito. Com certeza. É interessante. É neurociência. Perfeito. Neurociências. Uma das áreas que eu mais gosto na neurociência. Eu sou apaixonado. É exatamente comportamento e emoções. Então, esse gerenciamento das emoções é algo essencial para o desenvolvimento de uma boa relação médico-paciente, porque a gente está falando aqui de saúde, mas isso, essa boa relação e esse gerenciamento das emoções, eu acho que ele se aplica para todas as áreas a nível social, né, em família e tal, por onde a gente caminha, né? Isso é perfeito. Adoro essa parte, viu? É uma das aulas que eu mais gosto de dar. Diga-se de passagem. É vida, né? Agora, só puxando um pouquinho o gancho do que o Marcelo falou, teve um cirurgião americano adora essas coisas, né? Ele fez um estudo em que ele padronizou a consulta dele. Então, ele falava exatamente as mesmas coisas. E no final da consulta, a paciente recebia um questionário sobre o que foi falado na consulta. Chute aí mais ou menos quanto foi o índice de acerto. Ah, não imagino. Chute aí. De acerto? Ah, não vou chutar, não. 30%. Não? Baixo. 70% ela errava. 30%. E o mais interessante é que a parte de complicações, ela deletava da cabeça. Então, assim, é uma pessoa que está ali, por isso que é importante ter um acompanhante junto, porque ela só está filtrando ali as coisas que vão jogar ela para a cirurgia. A complicação, o que pode dar errado, o que pode ter que fazer algum tipo de retoque, nada disso é registrado. A imagem ajuda muito nisso, mas é incrível isso que eu falo da comunicação, né? Às vezes, cara, ela está focada no objetivo da você está falando, ela escuta o que quer, porque ela já está pensando na próxima pergunta. Aí tem o parente, tem o familiar, tem alguém junto, ajuda muito. Na grande maioria eu consigo fazer isso. E junto com esse bate-papo, eu falo, mostro a imagem aqui, ó. Tá vendo? Quando mancha fica assim. Mas assim, veja bem. Viu como era antes? Ah, não, tá muito melhor, tá maravilhoso. Sim, mas manchou, não manchou? Tem uma manchinha, não tá? Agora me pergunte, como é que essa paciente aqui tá? Essa paciente que tem uma manchinha aqui. Pô, tá super feliz. Ela é uma promoter da minha clínica, natural. Por quê? Porque ela viu a foto de antes, ela sabia o que ela vivia, ela olhava no espelho, ela olhava todo dia. Mas ela saiu com uma mancha, eu não estou mentindo. Tinha uma manchinha ali. Mas óbvio, você tem 200 veias e eu deixei 2 manchinhas, ela está no 1% ali. Tá ótima, a perna dela melhorou no 90%. Ótimo, está no lucro total. Mas aconteceu, né? E as pessoas criou a consciência. Então, a comunicação é tudo. Eu acho que às vezes eu gasto mais tempo, invisto mais tempo preparando a paciente para viver todos os processos de tratamento, e isso seja para a estética, que é essencial, vital, seja para as doenças mais graves. Porque às vezes o paciente tem o risco de ter um derrame, por exemplo, um AVC, acidente vascular cerebral. Você vai operar a carótida, que a gente faz. Cirurgia de carótida. Então tem que saber antes, durante, depois, com a medicação, como é que tem que acompanhar e como é que ele pode evitar um problema futuro. Né? Medicina preventiva. Muito bom. Quer água mais? Vem cá logo, eu já vim ali e a gente está conversando aqui. A água é vida, né? 70% do nosso corpo é água, né, gente? Tá vendo? Quer também, Márcia? Eu aceito um pouco mais. Muito obrigado. Vocês querem falar sobre algum caso assim que tenha sido extremamente desafiador ao longo dessa trajetória de vocês? Que desafiador, assim, poxa, isso aqui e tal, e no final os resultados assim superaram as expectativas. Assim, quando você fala utilizando tecnologia, certamente tanto eu quanto o Giga tivemos uma trajetória aí de caso marcante, grandes desafios e casos muito marcantes. É impossível a gente falar assim, ó, foi esse aqui, mas você me dizendo assim, eu lembro de um caso de uma figura notória aqui na Bahia, e ele certamente não se incomodaria se eu citasse o nome dele, mas eu vou por ética, né? Não vou citar o nome. Mas assim, eu fui chamado num caso de urgência de um aneurisma que se rompeu no abdômen, e nós temos poucas horas ou poucos minutos, às vezes, a depender do tipo de altura, para operar essa pessoa. Primeira coisa, com mais de 80 anos, fui chamado pelo filho, que estava levando ele para o hospital. Falei, leva para o hospital agora, eu estou indo com minha equipe. Esse caso me marcou muito porque essa pessoa ajudou durante muitos anos as obras sociais de Irmã Dulce,
Eu sou fã, né, do serviço de Irmã Dulce. Ajudou durante muitos anos, devoto de Irmã Dulce de Santo Antônio. E eu fui chamado e, infelizmente, essa pessoa não podia receber a terapia mini-invasiva, porque não se adequava à anatomia e eu tive que fazer uma cirurgia convencional. Abri a barriga num senhor com 85 anos de idade. Isso tem uns 2 ou 3 anos essa cirurgia. Aí, quando eu estava analisando ali com a minha equipe, aí um colega falou, mais novo, falou: chefe, aqui não tem como colocar um stent. Falei: não tem como colocar um stent. E aí? Vamos abrir. Vamos fazer uma cirurgia aberta. Não tem saída. Mas, cirurgia aberta. 85 anos, ele desse jeito. Eu falei: você tem outra solução? Então, vai ser isso. Esse paciente entrou na sala de cirurgia muito grave, mas ainda consciente. Segurou na minha mão. Ele segurou na minha mão. Eu falei: o senhor fique tranquilo, vai dar tudo certo. Ele segurou na minha mão, botou no peito dele e falou: quem vai me operar é você, mas quem vai estar com você é a Santa Dulce. Olha. E Santo Antônio, porque eu também sou devoto dele. Ela vai usar suas mãos. E não tinha que ser com fulano, tinha que ser você. Imagina, ele me acalmando antes da cirurgia. Ele estava ficando muito grave, quase perdendo a consciência. Naquela hora, o cirurgião. Naquela hora, o cirurgião se entrega. Eu me entrego, eu fico extremamente calmo. Não sei te explicar isso. Não sei como explicar. Essa é a capacidade de um bom cirurgião. Naquele momento, eu sei que essa cirurgia me marcou pelo seguinte, porque aquilo já, desde o início, né, aquilo já me marcou. Ele ali, grave, entrando na sala de cirurgia, me dizer aquelas palavras, já me deu uma força. Comecei a cirurgia foi incrivelmente rápida, tranquila, serena, e meu assistente falou: parecia que você estava operando uma varizes. E não era um aneurisma roto. Acabou a cirurgia, o anestesista falou: está urinando. Falei: ótimo. Ele está bem, ótimo. Usamos pouquíssimo sangue. Resumindo, foi para a UTI, e eu fui para casa. Deixei ele na UTI e fui para casa. Voltando para casa, eu fiquei meditando sobre aquilo. Eu falei: só eu ter saído do hospital, ele vivo e na UTI, isso já foi um milagre. E faltando uns 500 metros para chegar na minha casa, e eu sou muito espiritualizado, as pessoas que me conhecem sabem isso. Eu fui ali, uma mão no volante, a outra eu botei minha mão para cima assim e falei: minha Santa Dulce, eu agradeço muito a senhora, porque não é possível isso que aconteceu hoje. Eu sei que eu fui ajudado. Eu não estava só. Perfeito. Naquele momento eu tive que parar o carro, porque eu fui tomado por uma emoção tão forte, tão grande, mas emoção boa. Minhas lágrimas desciam e eu assim senti algo assim que poucas vezes eu senti na minha vida. Então aquilo ali foi, para mim, foi atestar aquilo que eu sempre falo, que nós somos seres espirituais e nós temos que nos humildar cada vez mais. Sim. E nos entregar a esferas maiores que nos auxiliam no nosso dia a dia. Com certeza. Conscientemente ou não. Se você se entrega àquilo. Resumindo a história, aí eu falei: não, agora eu vou para casa. Eu tive que parar o carro na rua. Isso eram 3 horas da manhã. Olha. Aí cheguei em casa, estacionei, tomei um banho, dormi. 6 horas da manhã, isso eram 3 da manhã. 6 horas da manhã, a UTI me liga: Marcelo, eu falei: oi, aí, alguma coisa? Ele tá bem? Tá bem, eu tô te ligando porque eu estubei, eu tirei o tubo. Ele tá sem tubo. Uau! Eu falei: é sério, cara? Eu falei: nessa hora eu não dormi mais, né? Deus. Tomei um banho, tomei café da manhã, fui pro hospital, foram 21 dias de internamento. Virou meu amigo, me confidenciou a vida inteira. E, assim, essa foi a experiência como cirurgião, provavelmente na minha vida, que mais me marcou. Porque ali eu tive, conscientemente, eu exercitei minha fé. E isso reforçou muito a minha vida e minha profissão. Perfeito. Isso foi muito legal, Marcelo. Você vê o nível... A gente não combinou nada aqui, não. Nada. Vai ter um programa com um pesquisador da Universidade de Utah, está aqui no Brasil. Está perto dele ir embora já, mas ele ainda está aqui. Com um grande pesquisador também, ele é psicólogo da Federal, e eles foram convidados também para participar disso e vão falar da integração entre espiritualidade. Tem uma diferença entre espiritualidade e religiosidade, enfim, mas entre a espiritualidade e a saúde, e inclusive saúde mental, também dentro dessa pauta,
né? Porque a gente não tem como se desvencilhar disso. Eu enxergo a humanidade, na verdade, como seres espirituais. Eu li isso em algum lugar, não recordo o livro, mas vivendo uma experiência terrena. Isso. Eu comecei esses estudos em 2004 com o livro Médico Quântico, de Deepak Chopra. Já li certo? esse livro. Então, assim, isso foi 2004, aquilo mexeu comigo. E de lá para cá, minha amiga, maravilhoso. eu não consigo parar de estudar isso em paralelo aí, muito porque... E vivenciar essas coisas. E aí, alguma experiência assim? Várias, né? Várias. A medicina tem essa capacidade, né? A gente forma um livro de experiências, na realidade. Tem muita coisa. Eu tenho um recente agora, né? Uma paciente que foi super... inicialmente engraçado, depois ficou... uma situação um pouco complicada e depois uma situação assim em relação médico-paciente ótima. Ela chegou no meu consultório, ela tinha acabado de separar do marido e estava assim meio surtada, que queria fazer todas as cirurgias que existem dentro da cirurgia plástica numa cirurgia só. Eu falei, olha, você não tá bem, acabou de separar, tá num momento, né? Eu tô achando você muito agitada, eu não vou lhe operar. Minha amiga, essa mulher saiu do consultório indignada. Quem era eu? Quem é esse médico para dizer que não vai me operar? Não sei o quê. E aí, eu vou em outro médico agora, eu vou operar na semana que vem com outro médico para ele ver o que é bom para ele. E ela chegou para a família, e ela é uma pessoa muito impositiva, é uma pessoa que... E ela comentou isso na família. E a família falou, olha, a gente não queria te dizer não, porque você é um pouco brava, mas você realmente não está bem não para operar, esse médico está certo. Aí ela ficou uns 4, 5 meses, voltou no consultório, já bem mais tranquila. Eu falei, olha, eu acho que agora a gente não vai poder fazer todas as cirurgias, mas vamos elencar essa cirurgia daqui, dá pra gente fazer e tal. Fiz a cirurgia de mastopexia com prótese, que é uma cirurgia de levantamento da mama com a colocação da prótese. A cirurgia ficou ótima, com a lipoaspiração também do braço e da região das costas, ficou tudo jóia. Ela utilizava algumas medicações que aumentavam a prolactina, que é um hormônio que faz com que a mama produza leite. Sim. E eu já tinha identificado isso, a gente tinha usado medicação, inclusive, para diminuir isso, mas ela produziu uma quantidade de leite enorme na prótese. E isso gerou uma infecção, e eu tive que tirar a prótese dela. E isso é que, para mim, realmente é a diferença, entendeu, Milene? Assim, todo mundo que opera, você tem um risco envolvido naquilo e todo mundo tem complicação. Perfeito. Independente de... Ninguém entra numa cirurgia querendo complicar, todo mundo entra querendo acertar. E essa complicação foi decorrente, inclusive, de um problema que ela tinha relacionado à prolactina, que a gente tratou. Mas, enfim, quando a gente retira a prótese, é como se fosse uma morte, né? Um luto. Ela ficou duro, arrasada, eu fiquei arrasado. Nós dois, assim, eu com o olho cheio de lágrimas, ela chorando, pô, doutora, enfim. E aí é que eu digo, assim, complicação todos temos e todos iremos ter ao longo, mas o posicionamento que você tem diante de uma complicação é que faz toda a diferença. Com certeza. Eu me abracei, aliás, graças a Deus, eu tenho pouquíssimas complicações, mas as que eu tive na vida, eu sempre tive ao lado dos meus pacientes. Perfeito. Integralmente. E ligava para ela, ia na casa dela vê-la, eu via ela toda semana no consultório. Olha, se você não estiver bem, estiver triste, me ligue. Conversava com ela, olha, fique tranquila, a gente tirou a prótese agora, mas a gente daqui a 3 a 6 meses a gente recoloca a prótese, vai dar tudo certo, fique tranquila, o importante é que você está com saúde, você está bem. E essa paciente voltou agora, ela está com 3 meses, é uma coisa até recente, né? Que me fez perder noites de sono, me fez ficar realmente muito triste, entristecido. E ela voltou na semana passada e sentou na minha frente e falou, poxa, doutor Guilherme, essa complicação que aconteceu comigo, ela tinha que acontecer, e tinha que acontecer com o senhor. Eu até me emociono falando isso aí. Hoje
eu me sinto uma pessoa muito melhor do que eu era antes. Eu tinha que passar por isso. Essa complicação, ela me fez me tornar uma pessoa melhor, mais resiliente. Eu era muito brava. As minhas filhas estão me dizendo que eu estou mais leve. Então, que maravilha, né? ela chegou, Assim, Dr. Guilherme, eu queria lhe agradecer. Eu falei, pô, não é possível. Não, eu queria lhe agradecer o cuidado que você teve comigo, o suporte que você me deu ao longo desse processo todo. Isso foi muito importante. Eu nunca me senti desamparado durante todo o processo. E hoje eu estou pensando, inclusive, nem colocar prótese mais, que minha mama ficou ótima. Eu estou adorando minha mama do jeito que está. E eu estou muito mais preocupado em ser uma pessoa melhor, em ser uma pessoa que seja melhor com as minhas filhas, em seja uma melhor companheira, em seja melhor com minha família. E eu queria lhe agradecer incondicionalmente tudo que você fez por mim. Rapaz, eu fiquei assim, eu falei, pô... Isso é o que a gente chama, né? O que eu acho... Você foi instrumento de reforma. E todos nós aprendemos na vida, né? Nos momentos de amor ou nos momentos de dor. Pronto. Só que nos momentos de dor, é o que a espiritualidade diz, a gente aprende muito mais. Então você foi instrumento de reforma, foi importante para você, importante para ela, uma história linda, né? Perfeito. E assim, isso é cura, né? A cura não estava na em prótese. Em várias dimensões, em várias dimensões. É isso que a gente está falando da mente, dos sentimentos. Isso. O lado espiritual, tudo. É o conjunto. A gente está falando aqui, eu falei de um caso de sucesso, mas que me emocionou muito porque eu não esperava. Eu acho... O quê? Faço a minha ideia. Tradução, não é pelo amor de Deus. Não é o tablet, não? Meu Deus. Peraí. Tá. Tudo bem. Tô aqui. Meu Deus. Foi mal, produção. Ai, gente, essa é ótima. Vá, pronto. Já estamos... Mas pra gente finalizar assim, ai, esse gente, assunto... essa agora foi ótima. Não, peraí. Não dá nem pra parar, que a gente não pode cortar. Não tem problema. Eu acho mas que bom é assim. Isso faz parte. Bom faz parte. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quando esse rapazinho parar, a gente continua. Mas de qualquer forma... É o celular que tá conectado a ele, na verdade. Aí, o que acontece? Eu falei de uma experiência de sucesso agora, que foi estressante no início, mas foi de grande aprendizado para mim, porque o paciente ficou internado 21 dias, eu ia lá 2 vezes por dia ver o paciente. Recentemente agora, tive um paciente que foi transferido de outro estado, que eu estou acompanhando há mais de 20 dias internado, que teve uma complicação lá cirúrgica, eu tive que operá-lo novamente. Enfim, mas é aquela coisa da relação médico-paciente. Esse cara falou... Eu vim porque eu confio no senhor. Olha que não tem preço, E aí, esse paciente, eu estava muito tenso antes da cirurgia dele, que era uma cirurgia grande, de alto risco. Risco de perder perna, risco de perder vida. Meu Deus. Enfim, de alto risco a cirurgia dele. E eu fiquei tenso mesmo com a experiência. Porque eu me identifiquei, a gente é ser humano, vê o paciente, a esposa, a filha, que vem de outro estado para operar com você. E vieram de Maceió, enfim. E eu operei esse paciente. Só que antes da cirurgia, na véspera da cirurgia, conversando com eles, ele veio para mim, doutor Marcelo, eu deixei alguns documentos em branco com minha esposa. Eu não sei se eu saio desse hospital, mas eu quero dizer o seguinte, tudo que eu estou vivendo é porque eu cometi alguns erros no passado. O senhor não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Mas qualquer coisa que aconteça comigo, não se preocupe, porque eu estou pronto e confiante. Deus do céu. Ele é um empresário, ele é um construtor, enfim, um cara com uma mente brilhante. E ele me disse essas palavras antes da cirurgia, e eu tenso antes da cirurgia, na véspera da cirurgia. Ele me disse, mesmo com 25 anos de formado, às vezes a gente enfrenta grandes desafios na vida, como esse caso de Giga, que é emocionante. E aí, o cara me consolou, tipo, Imagina. me acalmou, não é me consolar, mas me acalmou, disse assim, eu estou com os documentos com minha esposa e está tudo organizado, a gente confia 100% em você. O que acontecer, não interessa se eu vou perder a perna, não interessa se eu vou perder a vida, não interessa. O que interessa é que a gente confie em você, eu estou aqui para isso. Então faça seu trabalho, relaxe, assim, na véspera de cirurgia. Então,
foi de grande ensinamento também para mim, mais uma vez. Tá vendo? Então, todo dia a gente aprende alguma coisa, Com né? certeza. E tem esses seres de luz que vêm para... A gente ajuda eles, mas eles ajudam muito a gente também a crescer. Com certeza. Gente, a gente conversou um bocado, né? A gente nem nota o tempo passando, mas enfim, a gente falou das duas áreas, da integração entre as duas áreas, falamos dos avanços tecnológicos, falamos dos desafios, falamos sobre expectativas, falamos da parte estética e saúde associada às áreas que vocês desempenham. E uma coisa que a gente não pode abrir mão, porque o conhecimento é libertador, ainda mais num tempo em que a gente tem uma diversidade muito grande de conhecimento, mas aonde de fato eu posso depositar, digamos assim, a minha fé, onde é que realmente me dá credibilidade. E eu sei que vocês são envolvidos com cursos de capacitação, né? Um processo de educação continuada e tal. E aí eu queria que a gente encerrasse esse momento falando sobre os cursos respectivamente. Eu queria que vocês deixassem as suas respectivas redes sociais, enfim. Tá. É isso. Bem, eu me envolvi com capacitação há muitos anos, né? E hoje, através da rede social, Dr. Marcelo Liberato, tudo junto, tem ali o link na bio da RIA Plataforma. RIA Plataforma, onde tem cursos de capacitação, que hoje eu faço sob demanda. Antes eu fazia muitos cursos, hoje eu monto as turmas, faço o curso. Já tenho turma para agosto e para setembro, onde a gente fala sobre varizes, a gente fala sobre feridas, tratamento de feridas de varizes minimamente invasivos ambulatoriais. Então esse é o forte do curso, dentre outros mini cursos que estão na plataforma. Então através da rede social, Dr. Marcelo Liberato, a gente consegue acessar e entrar em contato e se informar sobre esses diversos cursos que a gente vai ministrando aí. A capacitação, eu não tenho como também mensurar como a capacitação foi importante na minha vida. Fui capacitando colegas, eu criei número de pacientes para fazer um projeto e colocar espuma no SUS. Então, ajudando as pessoas, porque eu pegava pessoas pobres, às vezes até morador de rua, com ferida, que não tinha como pagar um tratamento. Os colegas pagavam para aprender, eu pegava o recurso, tratava as pessoas mais carentes. Maravilha. E isso foi acontecendo de uma maneira orgânica, digamos assim. E, graças a Deus, foi algo muito importante na minha vida. Que bom. Que a gente ainda tem esses desafios aí, né? Para enfrentar no meio de todo o processo. Tem que perfeito, muitos desafios. Gostei de saber. Continuamos. Da minha parte, assim, eu sou coordenador do Hospital da Mulher, né? Que é um hospital do estado hoje referência em reconstrução de mama de uma forma geral e de cirurgias oncológicas, né? Então, os residentes do Hospital das Clínicas passam conosco. Então, eles passam, durante todo o ano, a gente recebe os residentes do Hospital das Clínicas para que a gente faça a capacitação deles na área de reconstrução de mama e nas cirurgias avançadas de mama, de gigantomastias. Além disso, eu sou speaker de uma empresa e eu faço vários cursos relacionados a fios de tração. Então, é um tipo de lifting facial sem cirurgia, que é um lift minimamente invasivo também, em que não tem cortes. Então, é uma coisa bem legal que eu faço. E tô também aí, tem alguns cursos aí que estão no forno aí, relacionados à área de cirurgia plástica, que assim que estiverem prontos eu vou divulgar para você. Minha rede social do Instagram é o Dr. Guilherme Queiroz. E lá tem um pouquinho, né, do que eu penso, da forma como eu enxergo, né, o momento atual e a cirurgia plástica. Eu acho que vai ser bem legal. Eu esqueci de falar, para não ser injusto também, onde eu trabalho há mais de 20 anos, né, hoje eu coordeno o serviço de angiologia e cirurgia vascular do Hospital São Rafael. Então, não posso... né, uma equipe de mais de 10 pessoas, uma equipe espetacular, onde nós encaramos grandes desafios na nossa área, utilizando tecnologias e a infraestrutura de uma rede DO, né, enfim, na saúde suplementar. É isso aí. Maravilha. Gente, conversa enriquecedora, viu? Muito bom. Eu queria agradecer assim enormemente, né, a conversa descontraída e o convite de estar com o Marcelo, que é um amigo querido, um amigo que a gente já está juntos aí há mais de 30 anos, né? Então, foi um prazer. Para mim foi muito legal. Prazer. Obrigado pelo convite. Também. Eu também agradeço muito, desejo assim, muito sucesso
para esse pod e continue assim, buscando a inovação, buscando os bate-papos que acrescentam, que certamente podem dar alguma luz e acrescentar na vida de outras pessoas, né? A mídia social é como as tecnologias. Se for bem utilizada, meu Deus, é maravilhoso, é fantástico. A gente tem que trabalhar nisso, estimular e crescer, né? Pois é, prazer enorme, gigante por tê-los aqui. E ficamos por aqui até o próximo episódio. Com certeza vocês terão muito o que colher em relação às informações que foram tratadas no episódio de hoje. Um abraço grande, até a próxima e vem sempre com a gente. Antes que eu me esqueça e que a produção reclame comigo, comenta, segue, compartilha informação de qualidade para todos aqueles que precisam. Um abraço grande e até a próxima.